Graça e paz para você que está vendo esse vídeo aí agora, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa através das suas redes sociais. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Você vai me achar em todas as redes sociais, digitando @escritor Márcio Ribeiro. Vem comigo, nós hoje vamos falar sobre o seguinte tema: escolha não negociar a sua fé e a sua salvação por um prazer momentâneo. Escolha não negociar a sua fé e a sua salvação por um prazer momentâneo. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos ler do 1 ao 21. Antes de começarmos a leitura e entrar no texto, eu quero falar para você sobre fake news. Continue combatendo as fake news. Elas são instrumentos do diabo e eu tenho falado isso sistematicamente. Tenho deixado os textos bíblicos aí para você mesmo conferir na sua Bíblia o quanto Deus se desagrada e condena fake news. E vocês que compartilharam fake news sobre vacina, vocês são responsáveis por quase metade das 700 mil pessoas que morreram de Covid. Vocês que compartilharam fake news falando sobre o Lula vai bloquear a conta poupança do pessoal, além de ser fake news, e não é fake news velha, que isso aí em 1989, nas eleições para o segundo turno, foi falado. Por coincidência ou não, a implicância parece direcionada para o Lula, era ele que estava concorrendo com o Fernando Collor. E disseram que se o Lula fosse eleito, a poupança seria bloqueada. O povo ficou com medo e elegeu o Fernando Collor. E que adivinhem quem bloqueou a poupança das pessoas? Fernando Collor de Mello. Pesquisa aí no Google, 15 de março de 1990, bloqueio de poupança no Brasil. Vocês vão encontrar tudo. Inclusive eu mesmo tive valores bloqueados. E não era bloqueio para dinheiro de rico não, tá? Eu era um cara trabalhador. Eu trabalhava em 2 empregos juntando dinheiro para poder comprar um imóvel para mim. E bloquearam meu dinheiro, o meu e de milhões de brasileiros. Então, essa foi outra fake news que já apareceu aí. E fake news velha ainda por cima, tá? Agora tem uma também circulando aí que o STF vai caçar todos os candidatos cristãos. Oh, fake news purinha. Não existe isso. É inconstitucional. A Constituição garante liberdade religiosa, liberdade de culto. Sou obrigado a detalhar um pouco mais sobre esse assunto de fake news porque é ridículo. Então você que compartilha essas baboseiras, você é responsável. Isso é crime, hein? Cuidado, hein? Cuidado que é crime, tá? Não é só divulgar desinformação, não. Isso é crime. Além de ser condenado pela Bíblia. Vigia. Bom, muito obrigado a vocês que já estão inscritos no canal. Vocês têm prestigiado esse trabalho, prestigiado aí esse ministério. Deus abençoe a vida de vocês. E vocês que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem um like, comentem, compartilhem. O algoritmo do YouTube é meio burro, então ele precisa dessas informações para que ele consiga entender, usar a inteligência artificial para que esse vídeo possa seguir, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Essa é a ideia. Em breve, meu novo livro sendo publicado aí, De Lodebar para Wonderland. 11 histórias reais de pessoas que saíram da terra do esquecimento, Lodebar, e chegaram em Wonderland, País das Maravilhas, Terra dos Milagres, Terra das Bênçãos. Uma coisa em comum entre todas elas: elas puderam abrir o seu coração para Jesus, quiseram abrir seu coração para Jesus, permitiram que Jesus fizesse parte das suas vidas e mudassem suas histórias. Uma dessas histórias, Catarina, uma moça nascida, criada na igreja, cantava na igreja. De repente, uma irmã já adulta, a Catarina adolescente, essa irmã começou a implicar com a garota. Sabe esses adultos sem noção que às vezes implicam com os garotos, com os jovens dentro da igreja, com os adolescentes dentro da igreja? Pois é, a garota começou a desanimar, começou a sair com as coleguinhas para a parada errada,
para balada, para noitada, desviou. Resultado, caiu de cabeça no mundo com força, enfiou o pé na jaca. Quer saber mais detalhes? Em breve o livro vai estar disponível. Tem essa e muitas outras histórias lá. Eu tenho certeza que elas vão edificar a vida de vocês. E que você tenha a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Vamos lá. A partir de agora, Gênesis 39, do 1 ao 21. Vem comigo. Leitura sendo feita aqui no celular, porque facilita a minha visão, como eu já tenho falado. Cabeçalho do texto. José resiste à mulher de Potifar. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, descendente de Ismael, aquele filho de Abraão com Agar, que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia, e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher, mulher dele no caso. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar. Estou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele, mas eu gritei mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo agiu comigo, ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela possa continuar falando aos nossos corações. Então, vamos meditar durante esses minutos sobre esse texto. Esse texto tem informações muito ricas e que são extremamente aplicáveis aos dias de hoje.
A começar pelo título: escolha não negociar a sua fé e a sua salvação por um prazer momentâneo. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre a mulher de Potifar. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre isso. Mas vamos conjecturar que essa mulher era uma mulher que tinha tudo, mas possivelmente não tinha a atenção do marido, que era um homem cheio de ocupações, era um oficial do rei e coisa e tal. Aqui eu abro um parênteses. Muita gente que está aí vendo esse vídeo agora e que de repente se envolveu com situações de adultério, costuma dizer, jogar a culpa no cônjuge. Tem mulher que quando cai em adultério joga a culpa no marido. Ah, ele me negligenciava. Ah, ele me deixava abandonada. Ah, ele trabalhava muito. Ah, ele já não dava mais conta de mim na cama. E tem muito homem também que se justifica. Ah, eu chegava do trabalho, ela ainda estava desarrumada. Ah, eu queria ter relação com ela, ela nunca podia. Ora era isso, ora era aquilo outro. Ah, e quando eu chego em casa, estão as amigas dela tudo lá. Estão os parentes dela tudo lá. Vamos lá. Para vocês todos que se encontram nessa situação, um erro não justifica o outro. Para a mulher que se queixa do marido, essas coisas todas que eu falei, chama para conversar. Procura terapia individual, procura terapia de casal, procura gabinete do seu sacerdote, seja lá qual for sua religião. Procura ajuda. Chama para uma conversa franca. De repente, vocês vão descobrir que o cara está com aquela dificuldade na cama porque está com problemas de saúde. Tá? Caso vocês não saibam, homens têm problemas sérios de saúde, principalmente a partir de uma certa idade. Porque quando a idade vai chegando, os hormônios vão diminuindo, e nisso vai diminuindo o desejo, a libido. Então é necessário o homem fazer suplementação, pode ser de hormônios ou de outras coisas, mas tem que procurar o urologista, um bom urologista, para poder descobrir do que se trata, fazer exames detalhados, clínicos, complexos, caprichados, para poder descobrir o que é, para poder resolver o problema. E quanto ao homem que se queixa da mulher, que está tarefada, está isso, está aqui, está desarmado, por que você não ajuda a sua mulher, cara? Puxa nada. Ai, mulher, vai tomar um banhozinho lá enquanto eu termino aqui o jantar para você, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu passo um pano na casa, enquanto eu boto essas crianças para dormir. Sei lá, cara, ajuda a tua mulher também. Não é ficar jogando a culpa nela não, por causa de que ela não tem tempo, que está cansada, que não consegue. Pô, se coça, ajuda também. Enfim, estou falando desse jeito porque é como Deus está mandando. Não vou pedir desculpa porque Deus está mandando falar assim. Então certamente tem alguém aí do outro lado que está ouvindo, é porque está precisando ouvir. Então, um erro não justifica o outro. Nada justifica adultério. Nada justifica adultério. Pode até tentar explicar por que aconteceu, mas justificar não. Dar respaldo não. É errado e ponto final. A Bíblia condena e Zé fini. Ora, vamos meditar no texto aqui durante alguns minutos. Falei de Potifar. Ela, embora a Bíblia não diga, nós podemos dizer que ela era uma mulher bonita, porque no próprio texto aponta que José saiu fora. José evitava ficar perto dela. Então agora eu quero falar um pouco sobre essas características de José. As coisas muito interessantes que o texto nos mostra e que chamam a atenção. Bom, José era um homem temente a Deus. Ele estava numa terra estranha, longe do pai, longe das madrastas, longe dos irmãos. Ele não tinha ali nenhuma referência de como cultuar a Deus. Ele estava numa terra mergulhada pela idolatria. E para os dias de hoje, você que se intitula servo de Deus, faz parte de uma igreja, você é cristão em qualquer lugar, está no seu trabalho, está longe da igreja, você tem que ser cristão, se comportar como cristão. Ah, teve que viajar a trabalho para outra cidade, para outro estado, ou até para outro país, você tem que se comportar como cristão. Não é porque você está dentro, não é só dentro da igreja, no dia, no horário do culto, que você tem que ixarabanda, arabandar, decomanar. Não, a conduta é direta o tempo todo. Tá? É ser cristão o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, até dormindo.
Até os sonhos tem que ser sonhos de Deus, sonhos espirituais. É orar, vigiar, orar, cuidar da cabeça, coisa e tal, para que Satanás não venha a minar a cabeça através de sonhos pecaminosos. É bem por aí mesmo. Então, é vigilância 24 horas por dia. E isso é vida cristã. Tá? Então, José guardava esse temor no coração dele. Nós vimos isso no texto. José tinha princípios. Ele sabia a quem ele deveria obedecer. Primeiramente a Deus, abaixo de Deus, ao senhor dele aqui, o Potifar. Ele era escravo. Ele fala isso para a mulher. Então, quando eu falei que conjecturei que de repente a mulher de Potifar era uma mulher bonita, e o texto nos mostra que ele procurava estar perto dela, ele procurou resistir à tentação. E essa é uma lição que se aplica para os dias de hoje. A gente tem lá em Provérbios, eu tenho pregado aqui sobre o livro de Provérbios, eu vou entrar no texto que eu vou falar, só dar uma palhinha sobre a mulher imoral, que esperou o marido viajar, ficar longe, e chamou o jovem para a cama dela, para se deitar e se satisfazer de amores, coisa e tal. E ele foi como um boi vai para o matadouro, como diz o próprio texto. Então, podemos resistir à tentação, devemos resistir à tentação. Nós temos que saber onde estão as nossas dificuldades. Se temos dificuldade nessa área, precisamos fugir. Se temos dificuldade em lidar com essas coisas, precisamos fugir. Precisamos nos afastar das más companhias, das más conversações, porque elas também corrompem os bons costumes. Eu vou deixar todos os textos que eu estou mencionando aí. Tudo que eu falar sobre santificação, vou deixar os textos aí como referência. Agora vem comigo aqui. Vamos dar uma lida novamente no texto, tá? Vamos lá. Vamos pelo verso 1. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, descendentes de Ismael, como eu já falei, que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. Vimos que Potifar era um homem ocupado. Quando eu falei no começo que a mulher de repente poderia estar se achando negligenciada, abandonada, seja ela for, nada justifica. E também o cara que de repente fica assoberbado, vale aí para você no dia de hoje, procura separar um tempo para sua família. Vigia nesse aspecto aí também. Verso 2. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a confiança e a simpatia do seu senhor. Estou no 4. Que o colocou como administrador da sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Então, aquele que tem a conduta reta e íntegra diante de Deus, onde ele põe as plantas dos pés é abençoado. E quem está à volta também recebe bênçãos, tá? Então, muitas vezes, nós não somos abençoados por causa da nossa conduta. E, muitas vezes, nós somos abençoados e ainda abençoamos outros por causa da nossa conduta. É ela que faz a diferença entre sermos abençoados ou não. Vamos lá, verso 5. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. 6. Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Olha a observação aqui. José era um homem formoso e atraente. Então, muitas vezes, Satanás tenta através da beleza. Então, de repente, o homem é abençoado por ser bonito, a mulher é abençoada por ser bonita, e ao invés de usar essa bênção de forma correta, ele usa para o mal. José nunca se deixou levar para sair tentando conquistar mulher nenhuma. Ele se manteve ali íntegro, reto e temente a Deus. E isso vale para o século 21, tá? Não perdeu a validade não, continua valendo. Vamos lá, verso 7. Certo dia, a mulher do seu senhor, mulher do Potifar, começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo.
Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. 9. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher, mulher dele. Como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Então aqui José ressaltou que ele era um cara que deveria ser digno de confiança, ele se portou corretamente para isso, para ser digno de confiança. Potifar confiava nele. Pode até ser que Potifar tenha falado alguma coisa para o José não mexer com a mulher dele, mas de repente até nem falou. O próprio José que se antecipou e falou. Ele sabia que ele não podia mexer com a mulher do cara. E ele deixou isso bem claro. E além de tudo, acima de tudo, ele ainda colocou: eu não poderia pecar contra Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está presente o tempo todo. Não adianta tentar fugir dele, não. Tem um louvorzinho mequetrefe aí que o cara canta: você está fugindo de mim, como se fosse Deus falando com a pessoa. Tem como a gente fugir de Deus? Não tem lógica. Vou deixar a referência aí. Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu for para as profundezas do mar, tu também estás. E Pedro também fala: para onde nós iremos? Quando Jesus fala para ele: vem cá, vocês também vão meter o pé? Quando o povo começou a sair fora, quando Jesus começou a pregar, Pedro perguntou a Jesus: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então não tem como a gente fugir de Deus, não tem como. Pois é, e José tinha essa consciência. Só que nos dias de hoje tem muita gente que está brincando, está pecando a rodo e está achando que vai passar batido, está achando que vai se esconder de Deus. Eu não sei onde é que a pessoa está com a cabeça quando de repente sai da igreja, começa a beber, começa a fumar, começa a se drogar, começa a sair com 1, 2, 3, 4, não respeita mais casamento, não respeita mais namoro. Eu não sei onde é que essas pessoas estão com a cabeça. Começa a marcar corpo de novo, começa a furar orelha de novo, começa a furar corpo de novo para botar um monte de coisa, começa a fazer um monte de lambança da vida. Onde essas pessoas estão com a cabeça? Achando que Deus não está vendo? Será que elas acham mesmo, acreditam mesmo que Deus não está vendo? Será que acreditam? Não é possível. José dá esse ensino para a gente. Como eu posso pecar contra Deus? Ele sabia que Deus estava ali. Vamos continuar. Estou sendo bem bíblico, hein, com você. Posso estar sendo duro, mas estou sendo bíblico. Estou falando, Deus está mandando. Vamos lá. A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Olha aqui, ó, informações importantes nesse verso aí. Primeiro, o diabo não vai desistir porque você resistiu hoje, não. Ele vai tentar amanhã, vai tentar depois, vai tentar depois. Que nem água mole em pedra dura, que é ditado: água mole em pedra dura, água mole em pedra dura. Ele não vai desistir. Do mesmo jeito que Deus não dorme e não cochila, como está na palavra, o diabo também não dorme e não cochila. Quem dorme é a gente deita, dorme, aquelas horinhas de sono que Deus determinou pra gente, mas enquanto a gente dorme, o diabo está zoando plantão aí, tentando tragar todos nós. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos detesta, porque quando ele nos vê, ele se lembra de Deus. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está na Bíblia. Então, ele não vai desistir. E José, sabendo disso, ele procurava evitar perto do pecado, perto da tentação. E é isso que serve para nós no dia de hoje. Fugir da aparência do mal, dos desejos da mocidade. Vamos lá, verso 11. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Ele nunca poderia imaginar isso. Ele era o administrador da casa. A mulher do Potifar estava ali. Como é que ele ia resolver o problema se ele tinha que entrar na casa? Alguém vai dizer: ele deu mole, podia ter evitado. Mas como? O que ele fez era manter a conduta dele. Então, verso 12, ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Então ele não mudou a postura dele, fugiu. Ele viu que ia dar ruim, ele correu. Ele não queria aquilo. Verso 13, quando a mulher viu que ele tinha fugido,
e que estava com a capa dele. 14. Chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele, mas eu gritei o mais alto que pude. 15. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Vamos lá. Esses 3 versículos. Temos que nos preparar para sermos acusados de qualquer coisa quando nós resistimos ao pecado e fugimos da tentação. Vou contar uma história real para vocês aqui, tá? Foi comigo. Eu estava numa situação, foi em 2011, em 12 anos isso, eu estava num relacionamento. Aí eu estava viajando a trabalho, Teresópolis, época daquelas enchentes bravas. A mulher com quem eu me relacionava, namorava, estava no Rio. Um belo dia, uma colega de trabalho mandou um papo torto para mim. Foi um grupo ao cinema, coisa e tal, parará. Estávamos hospedados em hotéis diferentes. Acabou que no final das contas só eu e ela ficamos no cinema. Beleza, não teve nenhum problema no cinema. Na saída do cinema, passamos pela porta do hotel que ela ficava. O meu ficava na mesma rua mais na frente. Ela, ao invés dela se dirigir para dentro do hotel, o quarto dela, ela mandou o papo torto para mim, para eu subir com ela, coisa e tal. Eu falei que não tinha razão de ser. Até porque por eu ser cristão, não tinha razão de ser eu fazer aquilo. Fui pro meu hotel. Ela entrava num turno da manhã, eu entrava num turno da tarde. Nos encontrávamos quando eu chegava, meio-dia. Eu a rendia, nós trabalhávamos no mesmo setor, dentro desse mutirão. Eu chegava meio-dia, trabalhávamos juntos até 2 horas. Ela ia embora e eu ficava sozinho depois até as 6. Então, nessa brincadeira, quando eu cheguei, uma meia hora antes, fui tomar um cafezinho, coisa e tal, fazer hora para eu entrar no expediente. O vigilante veio comentar comigo que a mulher estava espalhando que eu não era chegado. Se é que você me entende. Que eu tinha algum probleminha de sexualidade, se é que você me entende. Aí eu ouvi aquilo, peguei e ia falando com as pessoas. Às vezes a gente resiste a certas coisas, quer proceder da maneira certa, e a gente é acusado. E eu comecei a me defender sem deixar ela saber que eu sabia que ela estava falando. Mas a gente sofre esse tipo de acusação porque a gente quer tentar fazer o certo. Eu já fui chamado de intolerante no meu ambiente de trabalho porque eu queria proceder da maneira correta. Não tinha jeitinho comigo para poder entregar documento depois. Não, ou é na hora ou não é. Volte depois com os documentos para fazer o procedimento depois. Não dava para ter jeitinho, tá? Não dava para ter jeitinho, porque se desse qualquer problema, a responsabilidade ia ser minha. Então já fui chamado de intolerante, até na vida pessoal também, por não permitir certas coisas dentro de casa, por não permitir certas coisas ao meu redor. Onde eu estivesse, não ia rolar certas coisas. Se realmente fosse rolar aquelas certas coisas, eu é que me retiraria do ambiente, enfim. Então, a gente às vezes tem que passar por isso, não tem jeito. José encarou essa acusação. Mas vamos continuar a leitura aqui. Verso 16. Olha a maquinação de Satanás para acusar. E isso Satanás até o dia de hoje ele faz. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor, Potifar, chegasse em casa. 17. Então contou ao marido a mesma história. Jesus amado. Então ela foi e contou ao marido a mesma coisa. Foi lá para tentar justificar a mesma historinha. Tudo para quê? Para poder arrebentar com a vida do José.
Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar. 18. Mas quando eu gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. 19. Quando Potifar ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo agiu comigo, ele ficou irado. Bom, entre acreditar no escravo e acreditar na mulher, o Potifar preferiu acreditar na esposa. Até aí ninguém pode condená-lo. Talvez, mas ele não teria nem como apurar, porque ninguém viu a história, não sei os dois. Os empregados da casa, os demais escravos empregados, eles estavam tendenciosos a acreditar no que a mulher de Potifar falava, porque ela começou a gritar. Para quê? Para desmoralizar José, para punir José, porque ele não quis se deitar com ela. E nos dias de hoje acontece também. Muitas vezes somos acusados por coisas que não cometemos e às vezes temos que enfrentar as consequências de injustiças, né? Vamos lá, o verso 20. E o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas olha aqui o cuidado de Deus no verso 21. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Bem, o que nós aprendemos nesse texto aqui, nesses dois versículos finais, é que mesmo naquilo tudo, Deus estava com ele. Parece estranho? Às vezes parece, mas Deus muitas vezes nos permite passar por situações para formar o nosso caráter. E ele estava fazendo isso com José. Porque Deus já tinha plano para José ser o governador do Egito. Vocês conhecem a história. Os planos de Deus para José eram esses, ele ser o governador. Mas para ele ser um líder justo, José foi treinado contra a injustiça, passando pela prisão por um crime que ele não cometeu. Ele passou pela ingratidão, depois que ele revelou os sonhos que ele teve lá na prisão. Ele passou antes pelo desprezo dos irmãos. Então José estava sendo formado, forjado, para ele ser um excelente líder como ele foi, um excelente governador como ele foi, justo. Aí no canal mesmo, num dos últimos vídeos que eu botei, eu falei sobre ele ter perdoado os irmãos dele. Você vê como o caráter dele foi formado. E essa história serve para nós no dia de hoje, porque nós também passamos por essas coisas. Somos muitas vezes acusados de coisas que não fazemos, de crimes que não cometemos, sofremos tentações, temos que lutar, temos que resistir, temos que fugir. É isso. Então o texto ele é bem atual, super aplicável para o dia de hoje. O Antigo Testamento ele é histórico, certo? As leis que existiam lá, nós não podemos aplicar para hoje porque nós estamos no tempo da graça. Mas os fatos históricos, as experiências que essas grandes lideranças tiveram com Deus, podemos aplicar sim. Os exemplos que eles deixaram para nós, podemos aplicar sim. Não só podemos, como devemos. Aqui José nos deu lições riquíssimas sobre integridade, retidão, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não podemos nos limitar a ser crentes somente nos dias que tem culto dentro do templo. Nós temos que ser cristãos. Já estou indo além, que crente até o diabo é. O ateu é crente porque ele crê que Deus não existe. O umbandista é crente porque ele crê nas doutrinas da religião dele. O católico é crente porque ele crê nas doutrinas da religião dele. O agnóstico é crente porque ele crê nas coisas que ele crê lá. O cientista é crente porque ele crê na ciência. Então, crente, a Bíblia não, o dicionário diz que qualquer pessoa pode ser, porque qualquer pessoa crê. Até o diabo é crente, a Bíblia diz que ele crê, os demônios creem e estremecem. Eu estou falando de cristão, é um degrau muito acima. É muito acima, muito diferente. Cristão é quem imita Cristo no proceder. Não faz gesto de arminha. Cristão não faz gesto de arminha. Não defende legalização de arma. Cristão não dissemina ódio. Cristão não deseja o mal.
Cristão não deseja que uma emissora entre em falência, sabendo ele que milhares de pessoas vão perder os seus empregos. Cristão não deseja isso. Talvez o crente deseje, o membro de igreja deseja, o cristão não. Cristão não deseja matar ninguém, não deseja andar armado, porque Jesus ensinou o contrário, mandou Pedro guardar a espada e ainda foi lá e ainda colou a orelha do homem lá que teve a orelha cortada pelo Pedro. Cristão perdoa. Jesus perdoa a mulher adúltera, Jesus perdoa a mulher samaritana, a parábola do filho pródigo fala de perdão. Esse mesmo José aqui nos deu uma lição preciosa sobre perdão, não hoje, mas no outro texto que eu preguei sobre ele, está aí na playlist do canal, Escolha Perdoar. Ele deu uma lição do que é perdão. Então, o cristão é isso, ele procede como cristão em qualquer lugar. Se ele estiver sozinho numa terra distante, ele vai continuar cultuando a Deus do mesmo jeito. Ah, não tem igreja para eu ir? De repente está num lugar que não tem igreja para ir, vai cultuar em casa. Porque cultuar a Deus não está restrito ao templo de 4 paredes. Cultuar a Deus eu cultuo aqui no meu quarto. Eu cultuo aqui no meu quarto. Então cultuar a Deus a gente cultua em qualquer lugar. Porque Deus precisa fazer parte da nossa vida, do nosso ser por dentro. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu vou repetir o tema para você. Escolha não negociar a sua fé e a sua salvação por um prazer momentâneo. Ah, eu quero acrescentar uma coisa aqui. Agora está me vindo à mente aqui que Deus está me mostrando para eu falar para você. Vamos lá. Se José tivesse cedido à tentação, ele seria simplesmente o amante da mulher do senhor dele. O futuro dele seria reduzido a isso, a ser o amante da mulher do senhor dele, até ela se cansar dele e escolher outro amante. E muita gente no século 21 está se sujeitando a isso aí. A mulher samaritana entendeu quando Jesus falou com ela: chama teu marido. Ela falou: não tem. Aí Jesus falou: você falou bem, você não tem marido, você já teve 5 maridos. E esse cara que está contigo não é teu marido. Então tem mulher que até hoje se sujeita a ser amante. As datas festivas dele, ele passa com a esposa. Natal e Ano Novo, ele passa com a esposa. Então, para você, mulher que se sujeita a ser amante, só sobram as migalhas. Mas tem homem também que se sujeita a ser amante de mulher casada. Só sobra as migalhas para você, cara. As datas festivas, Natal, Ano Novo, feriados, essas coisas, ela vai passar com o maridão dela, cara. Para você só sobra as migalhas. Só quando ela tiver afim, não tiver mais nada para fazer, ela vai te procurar. É isso. É o que Deus está mandando eu falar para vocês aí. Então, José, ele não quis se limitar a ser o amante da mulher do senhor dele, já que ele era o escravo. Ele tinha ideia de que Deus tinha planos maiores para ele. Talvez ele não tivesse ideia, certamente ele não tinha ideia que ele seria colocado como governador, mas ele tinha noção de que Deus já se revelava a ele através de sonhos. Ele já tinha ideia de que Deus abençoava ele em tudo que ele fazia e abençoava quem estava em volta dele. Aí ele não tinha ideia de que ele seria colocado governador. Ok, não tinha. Até esse momento aqui ele não tinha essa ideia. Mas o que Deus reservou para ele, o que Deus tinha reservado para ele e cumpriu, era isso aí. Ele ser o governador do Egito, responsável por manter a paz no mundo. Sim, porque a partir do momento que ele alimentou todo mundo com o que ele conseguiu guardar nos 7 anos de fartura do Egito, ele alimentou aquele mundo daquela época e evitou certamente guerras, como a gente vê muitas vezes naqueles países famintos na África, as pessoas se matando por causa de comida, quando vem um avião da Cruz Vermelha, sei lá, e joga aquele alimento ali. Quanta gente se mata por causa desse alimento? Pois é, quanta gente morre de fome. E José evitou essa catástrofe mundial. Um homem só, sendo inspirado por Deus. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. Agora sim, é só até aqui. Eu não podia deixar passar, porque Deus na hora entregou, então eu tinha que repassar para vocês, porque o que não é meu não posso guardar para mim. Tem que passar adiante.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa palavra que foi lida e ministrada aqui e que Ele complete aquilo que eu não consegui. Tá certo? Meu novo livro de Lodebar para Wonderland, em breve nas livrarias. Eu estou verificando aí quais livrarias eu vou colocar, quais plataformas. Em breve a gente vai fazer um vídeo bem bacana aí quando o livro estiver pronto, tá? Vai ser bênção na sua vida. São 11 histórias reais. Eu só mudei nomes, datas e locais, mas as histórias são verídicas, verdadeiras, reais. Pessoas que mudaram de vida porque permitiram que Jesus entrasse para mudar as suas vidas. Vamos lá. Eu tenho meu livro já publicado aí, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Falo lá sobre finanças pessoais. Você tem visto aí os anúncios semana após semana. O livro continua lá, disponível na Amazon, nos formatos digital e impresso. Entra lá para você adquirir o livro, para você ser abençoado financeiramente. Não esqueça de combater as fake news, porque elas são instrumento de Satanás. Não permita que Satanás brinque com a sua vida com essa história de fake news. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado pela sua paciência, por ter me ouvido e ter recebido de Deus. Desejo que Deus continue ministrando teu coração. Desejo que esse vídeo traga edificação espiritual para a sua vida. Obrigado pela sua inscrição. Deus abençoe. Peço a você que não está inscrito ainda, tem visto o vídeo, se inscreva, clique no sininho, curta, comente, compartilhe. Faça o algoritmo do YouTube ficar inteligente e divulgar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.